E a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, irmãos, amigos, aqueles que assistem este vídeo. Meu nome sou José Fernando Moisés, natural de Maringue, portanto agora resido na cidade de Dondo, na província de Sofala, em África, Moçambique, na cidade de Dondo. Eu trago aqui uma das dúvidas em que as pessoas sempre têm me questionado, têm procurado saber sobre a minha conversão, como que foi a minha conversão, como que eu conheci a Deus. Meus irmãos, é simples, hoje trago aqui essa novidade para com vocês, todos os telespectadores acompanham e ouçam essa minha explanação tinente sobre a minha conversão. Realmente, eu nasci de uma família camponesa, meu pai Fernando Arges Macureia e a minha mãe Cerezia Benjamin Semo, já falecida. Naturalmente eu fui nascido de uma família camponesa, uma família mais pobre, uma família que neste momento residia no distrito de Xeringoma, na província de Sofala. Aí a minha vida não era boa, passei muitas dificuldades alarmantes, que quase eu abandonei a minha família porque eu não conseguia, no entanto, viver naquela circunstância. Onde saí, fui viver na cidade de Dondo. Por ter vivido na cidade de Dondo, eu primeiramente fui me entregar na mão da autoridade, na polícia distrital da cidade de Dondo. Quando eu cheguei lá, procurei saber mais ou menos sobre um emprego que eu poderia trabalhar sem receber nada. Então, quando um policial de nome Zeca Jó, ele providenciou-me para poder trabalhar na casa dele, na família dele. E quando eu cheguei na casa da família dele, ele exatamente foi um homem escolhido também, porque era um pastor, era um líder na casa dele, ele tinha uma igreja. Então eu achei melhor também aos domingos, para além de eu fazer os trabalhos como empregado doméstico para aquela casa, achei melhor eu também, neste momento, em poder também participar do culto. Eu participava do culto, mas sempre fazia as coisas do mundo. Fumava, bebia, porque os meus amigos não eram realmente amigos certos que tinham vontade para fazer a obra de Deus. Mas aí ainda continuei vivendo ali naquela casa. Eu me refiro em 2006, que eu comecei a habitar naquela família onde eu comecei a trabalhar. O meu trabalho que eu fazia, eu falei para o meu patrão, que era pastor ao mesmo tempo, que eu não queria ganhar nenhum salário, que exatamente que eu possa receber mensalmente atinente aquilo que eu trabalhava no meio da família. Eu achei muito bom trabalhar assim no meio da família, né? Para me dar mais o que? Do comer, onde dormir, onde viver, isso que era mais importante para mim. Mas os dias foram indo, o que acontece? O pastor e a mãe pastora, quem que tinha mais conhecimento lá era a esposa. Mas o que acontece? A esposa chegou de perder a vida. Quando perdeu a vida, exatamente, a igreja ficou afundada. Enquanto eu tinha já privilegiado naquela igreja uma formação para ensino das crianças, que era chamado denominado por nome de seguinte, que era Aliança Pré-Evangelização das Crianças, que privilegiei essa formação em 2008. Então, em 2008, através de uma formação de uma brigada brasileira, que eu não conheço qual o nome, mas conheço a designação desse nome, que era Aliança Pré-Evangelização das Crianças. Então, através dessa formação, quando a minha pastora, a minha patroa, o meu patrão, que é meu pastor também, quando a esposa perdeu a vida, porque quem tinha mais conhecimento teológico, quem fazia a obra do Senhor para avançar, neste momento chama-se de Igreja Testemunha de Cristo Internacional, uma igreja que era da fundação no Zimbábue, aí era considerado como fosse uma direção provincial na cidade de Dondo. Quando perde a vida aquela mãe pastora, que é minha patroa, acabou realmente as pessoas abandonarem as crianças. Eu tinha um número de 250 crianças que eu dava aula todos os sábados. As crianças também acabaram abandonarem, ninguém mais estava ali para poderem tomar atenção, ouvir a palavra de Deus, dar continuidade a fazer cultos. Não. Então eu, quando saí, fui vivendo em casa do meu tio, onde Deus não... Assim eu lembro que é Deus, porque
ele me disse para poder voltar naquela casa onde eu trabalhava como empregado para casar a filha daquela família. Eu acabei casando naquela família que é Betty Josefa Geros, que agora que é casado por mim, que temos 2 filhos, a Ângela tanto como a Argesse. Aí, então, eu sempre, a minha esposa ia na igreja, mas eu não ia na igreja, ficava em casa, dava oportunidade só para minha esposa. O que eu tinha fazido? Só dava oportunidade de beber, de fumar, de brincar, fazer as coisas do mundo. Eu bebia, além de poder ir levar o dinheiro, dar o sustento. A minha família pegava no dinheiro, bebia, comprava cerveja, aí, quer dizer, comprava tudo aquilo que eu quero, que era só da minha vontade, deixando a minha esposa com fome. Mas um dia, eu acho que é Deus que resolveu isso para a minha vida. Acabou realmente eu mesmo passando mal, porque bebi muito mal mesmo, tinha bebido, fumado e misturei vários tipos de bebida naquele dia mesmo. O que acontece? Naquele dia, meus irmãos, eu levei uma grande chapada. Eu fui bem batido mesmo, que nem esperava. Até que eu me pergunto sozinho naquele dia seguinte, perguntei à minha esposa, por que você admitiu com que as pessoas viessem em mim, me batessem? A minha esposa deu-me a seguinte resposta, que não, essa era o seu salário, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho que você fazia. Por isso que você não pode me perguntar a que me bateu. Mas ao ficar, eu passei todo dia a se preocupar comigo mesmo. Como que é assim mesmo? Eu falava no meu coração, mas aí quando eu falava no meu coração, numa noite, quando eu estava de dormir, naquele dia mesmo, naquela noite, eu comecei orando, noite do dia seguinte eu comecei orando. Falei, não era oração convicta, porque não sabia que Deus está me ouvir a minha oração ou não. Só que eu falava assim no meu coração que se um dia minha vida mudar, se um dia Deus também me procurar, me levar e eu estar ao lado dele, eu seria uma grande na presença dele. Realmente, meus irmãos, eu vi a palavra do Senhor que dizia, no Ezequiel 36, 26, que dizia assim, vos tirarei coração de pedra, vos darei um novo coração. Eu fiquei impactado, fiquei preocupado. O que realmente essa palavra está dizendo para mim? Vos tirarei um coração de pedra e vos darei um novo coração. Eu fiquei preocupado. Aí, de novo, achei melhor mesmo em poder conversar com a minha família para podermos ministrar, para começarmos a fazer uma célula, uma organização para podermos louvar a Deus, porque era Deus que estava a falar comigo naquela altura. Então, com o andar de tempo, quando nós fizemos aquele trabalho ali, 4 pessoas, vinham vizinhos que zombavam de mim, me ria, rodeavam o meu quintal, achavam que era louco, porque eles me conheciam beber, fumar, fazer as coisas no mundo. Quando eu falava de Deus, eles não entendiam, pensavam que era louco, mas eu orava para Deus, dizia assim, Deus, se que eu na verdade sou louco, e eles estão me considerando assim, como se fosse um louco, então Deus, mostra a ele a minha loucura na tua presença. Eu orava sempre, eu dizia assim, meu Deus, converte o coração deste povo, converte o coração dessa família, converte o coração desses vizinhos, que veem em Cristo, que acredite que você, Senhor, está a me usar, que eu fosse seu vaso para poder converter muitas almas, para trazer para Cristo. Muitas pessoas não acreditavam, nem creiam em mim, naquilo que eu estava a dizer. Então, num dia apareceu um senhor que era vizinho meu, ao lado da minha casa, que ele disse assim, meu irmão, aqui neste lugar que você está fazendo culto, a essa comunidade não é autorizada a fazer a obra de Deus, não pode fazer nenhuma obra, é explicitamente proibida, você vai morrer, você vai ser matado, porque essa comunidade tem muita feitiçaria, tem muita macumbaria, muita coisa. Naquele dia, quando eram 10 horas de manhã, então eu comecei a pensar naquele dia, quando chegaram 2 horas de tarde, meus irmãos, eu passei mal, meus irmãos, eu comecei a sentir meus ossos quase se pedaçando, se cortando com muita dor, uma dor muito forte, muito fria no meu corpo. Então eu fiquei preocupado, que afinal de contas, o que realmente está acontecendo na minha vida? Será que mesmo, na verdade, é isso que ele disse? Os feiticeiros realmente já chegaram, e eu entrei dentro do quarto, subi na cama, peguei na manta, cobri, outra manta, cobri, outra manta, cobri, peguei lençol, nada estava dando certo. E aí, quando estava orando dentro da manta, aí veio o meu sonho,
veio aquele senhor, normal, a ele avoando em direção de mim, dando-me corrida. Ele estava vestido de batas pretas, como se fosse, tinha asas, que eram asas pretas, que voavam para o meu lado, me dava corrida para numa floresta. Mas quando eu estava correndo para lá na floresta, encontrei lá realmente uns 3 homens que estavam cortando madeira. Aquelas madeiras já tinham 3 caixões preparados. Um caixão que era para meu irmão mais novo, de nome Davi. Outro caixão era para meu irmão mais novo também, de nome João. Outro caixão era da minha esposa, que era Bete, que dizia assim: eis que pegue esse homem, mate a ele e faça um caixão para ele, porque ele não quer obedecer, ele não quer ajudar de nós, ele não quer ouvir tudo que nós estamos a dizer. Meus irmãos, eu corri, fui até naquele lado onde estavam aqueles carpinteiros que faziam caixões para poder pegar-me, para poder me matar. E eu, quando cheguei lá, quando ele gritava cada vez mais, eu via por mim um anjo tão branco que veio sobre mim, me cobriu e me deu asas brancas. Aquelas asas brancas que me cobriu, eu logo realmente voei, como se fosse assim, voei para cima. Quando voei para cima lá, quando eu voei para cima, eu comecei a ver, e eles se perguntavam onde que ele que está. Todos eles começaram a ver assim, me reparar no céu, não estava me conseguindo me localizar nem tão um pouquinho. Então, aí quando chegou aquele senhor muito nervoso, porque aqueles homens não conseguiram obedecer o que falou aquele senhor, pegou neles, matou os 3, acabou arrumando no caixão. Meus irmãos, eu comecei a orar, onde aí o Senhor disse: eis que agora eu te levanto, e eles virão o que eu vou fazer na vida deles, em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Na minha oração, Deus me disse assim: levante agora da cama onde você está a dormir, nesse cobertor que você, tantos cobertores que você cobriu, lá fora, pegue no copo, pegue no sal, mergulhe nele, faça oração, beba e será curado em nome de Jesus. Na verdade, naquela hora mesmo, eu peguei no copo, fiz segundo a orientação daquele sonho que eu tive, tomei. E aí Deus me disse: agora vou trabalhar na vida de cada um daquele que veio experimentar o meu poder que pousou na sua vida. Eu fiquei admirado, meu. Eu, quando eu reparei assim, realmente já estava suando. Aquela dor acabou, aquele frio que eu sentia acabou, tudo acabou. Meus irmãos, eu vi a alegria do Senhor que vinha na minha vida, muito transformado. Meus irmãos, a minha oração que eu fazia naquela hora era uma oração tão abençoada, porque o Senhor, Ele vem diante de mim, me preservou, me levantou, me curou, me sarou das enfermidades, ainda mais, me deu asas para que eu ficasse bem diante daqueles que me odiavam. Meus irmãos, depois dali, eu comecei a orar, a agradecer a Deus. Deus, se que na verdade me escolheu, eu dou muito obrigado a ti, que jamais o Senhor te abandonarei, porque o Senhor é meu socorro, o Senhor me restituiu, o Senhor me levantou, e hoje estou aqui para servir só apenas a ti, que és Deus poderoso, que tem amor, que tem um carinho, que me levantou, que me tirou da lama e agora me purificou, me lavou, e agora sou teu obreiro verdadeiro na sua obra. Eu vou morrer contigo, como se fosse Jesus escolheu para ser crucificado na cruz. E aí comecei a orar. Meus irmãos, Deus de tão maravilhoso começou a trabalhar na vida daquela pessoa. Deus destruiu aquele homem que vinha contra mim, aquele homem que falava contra a vontade da minha obra, aquele que vinha contra a obra do Senhor. Deus me levantou. Meus irmãos, essa história eu vos falo que realmente foi 2014 que começou isso. Eu comecei aí falando da obra de Deus, enquanto que os vizinhos duvidavam em mim o que estava falando no meu coração. Eles me passando um tempo, Deus começou a mandar as pessoas que poderiam se reunir-se comigo, e eles começaram a ver a cura, a libertação. Em todas as orações que eu fazia, eram orações que transformavam as vidas, eram orações que davam muito poder na presença dele. Alguns começaram a acreditar que realmente ele foi transformado e ele foi escolhido para servir a obra de Deus. Neste momento, meus irmãos, que eu digo, muitas pessoas zombavam de mim, muitas pessoas que vinham falando mal de mim, e hoje são as mesmas pessoas que vêm ao meu encontro, que pedem meu socorro, que pedem minha oração, que precisam do meu nome, que precisam uma oração, que precisam da palavra que transforma as vidas. É daí que eu vi que é mais bom estar em Cristo, amar a Deus, estar ao lado de Deus, servir a Deus. Naquela altura eu tinha só apenas 24 anos de idade, que Deus me levantou para servir esta obra. Não tinha filho,
Nem minha esposa não tinha esperança de ter uma grávida. Mas sabe o que é Satanás? Ele vinha me testando sempre. E eu permaneci nele. Eu dava sempre graças a Deus, porque sabia que o meu Deus está ao meu lado e não vai desistir em mim. E desta maneira, meus irmãos, como eu conhecia Jesus. Como eu conhecia a Jesus. Neste momento, eu quero também dizer a vocês, a parte mais que me fortificou, que eu gostava tanto de ler, é o livro de Salmo. Salmo me levantou, Salmo renovou a minha vida, Salmo trouxe um grande alívio na minha vida. E outra palavra que eu tenho sempre levado no meu coração, é a palavra escrita pelo apóstolo Paulo. Segundo a transforma dele, como nós sabemos, o Paulo era Saul, quando ele estava em vida, fazia as coisas de carne. Ele matava as pessoas no templo, quando o tempo de oração, não queria ver ninguém adorar a Deus, e hoje recebeu a libertação total. E eis que eu fumava, batia as pessoas, roubava, fornificava, perseguia as pessoas, odiava. Naquele dia, quando Deus me salvou, eu reconheci que realmente Deus é poderoso. É desta maneira, meus irmãos, como eu conhecia Jesus. Na minha vida, meus irmãos, eu nunca tive a paz, eu nunca tive a alegria, eu nunca tive muita paixão, porque nasci numa família muito humilde, numa família pobre, numa família que não conhece Jesus, numa família que não queria saber de Deus, numa família que fazia as coisas do mundo, numa família que obedecia às ordens de carne. Mas eis-me que aqui, e o Senhor me levantou para hoje vir evangelizar, para falar de Deus para esta família que não está crendo na transformação na vida de Cristo. É neste sentido, meus irmãos, é desta maneira que eu conheci a Jesus. Eis-me aqui, conheço Jesus, porque Deus me levantou, porque Deus me escolheu. Foram várias fases de vida que eu passei. Feitiçaria, macumbaria, perseguição, ódio, as pessoas se reunirem para me matarem, as pessoas vir de noite com lâmpada, iluminar, chamar de mim, que eles precisam de mim para me matar, porque estou a falar de Deus, porque estou a falar de Jesus, porque estou a falar de salvação. Não queria que as pessoas pregassem o evangelho. Eis-me aqui agora, a mesma comunidade que ele dizia que não podia ser implantada a igreja, hoje estou aí a representar este povo. Hoje o povo tem que crer naquela palavra que estou difundindo para aquele povo. É uma alegria, é imensa. Eu digo assim, se Deus me levar hoje, para mim, é uma alegria. Porque Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha obra, Deus conhece exatamente a minha vida, no que é o que eu fiz, no que é o que eu faço na presença dEle. Eu quero agradecer bastante pela vossa atenção de acompanhar este vídeo, do princípio que eu gravei, porque muita gente sempre me preocupa e pergunta como que foi a minha conversão. Eu achei melhor em falar nisto, para que vocês tomem de conhecimento realmente como que foi a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade que Deus deixou a vocês para estarem a ver esse vídeo. Eu quero que você que vai assistir este vídeo, que está assistindo esse vídeo, coloque seu like, compartilhe, manda para os irmãos, para que esse testemunho seja também para alguns irmãos que passaram muita luta, que neste momento estão presos, que estão sobrecarregados com trouxas, que ainda não crê em Deus, que realmente Ele virá, mas Ele virá há pouco tempo, brevemente estará batendo a sua porta. Em nome de Jesus, um forte abraço, que Deus te abençoe, paz.